Queridos, nós já fizemos a oração antes no Salmo e como o estudo hoje ele é um pouquinho mais longo, vamos passar direto a ele. Semana que vem o pastor Adriano já está de volta, se Deus quiser, então vai retomar na próxima doutrina. Enquanto isso, nós estamos encerrando hoje a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, com o último dos venenos. Nós vimos aqui dois tipos de veneno. Nós falamos que o veneno nessa parte do estudo é aquele momento onde nós temos que ter cuidado. Nós vimos um veneno em dose única que é capaz de nos levar à morte espiritual de maneira singular, que é a doutrina dos testemunhos de Jeová, que desconsideram o Espírito Santo como uma divindade, uma pessoa da divindade. Inclusive, a doutrina de Cristo dele desconsidera a ideia de que Jesus Cristo é Deus, e isso compromete diretamente a salvação de alguém. Então, nós entendemos aqui que a doutrina dos testemunhos de Jeová ferem as doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, não há salvação dentro das testemunhas de Jeová. É realmente um engano, e as pessoas que estão lá precisam ser evangelizadas, precisam ouvir da verdadeira palavra de Deus. E aí nós vimos um pouquinho daquele veneno que ele vem em gotas, que ele não faz mal no primeiro momento, mas que pode levar a caminhos perigosos. E aí a gente viu na semana passada a doutrina dos pentecostais ou do movimento carismático, que afirma que há um segundo batismo, uma segunda bênção depois da conversão. Então eles afirmam que nós podemos ser batizados no Espírito depois da conversão e receber através do Espírito dons, que principalmente a maior evidência é o dom de línguas. E aí nós vimos que esse é um erro doutrinário, isso não compromete a salvação de alguém, porém, o movimento pentecostal e carismático, eles têm, na sua grande maioria, uma pregação em comum. Eles aderiram a um evangelho diferente, que é chamado de evangelho da prosperidade. O mais provável que você vai ouvir em uma igreja pentecostal é aquela ideia de que a redenção vem por meio de uma vida de sucesso aqui na terra, uma vida de prosperidade. Então, tudo é focado para as questões deste mundo. Então, você tem que ser curado da sua doença, você tem que ter prosperidade e sucesso na sua vida, porque essas são as evidências de que Deus está lhe abençoando. E ao abraçar um evangelho diferente do evangelho bíblico, esse evangelho falso da prosperidade, isso pode levar alguém à morte espiritual, porque esse é um evangelho que não salva. O único evangelho que salva é o evangelho das boas novas em Cristo, a fé somente. O único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. A nossa redenção é a redenção do pecado, da condenação. É isso que o Senhor vem nos oferecer. E muitas vezes na nossa vida nós vamos padecer de doenças, vamos ter dificuldades financeiras. Isso faz parte da vida em um mundo caído. Então, ao abraçar um evangelho diferente do evangelho bíblico, isso é um grande problema. E hoje nós veremos mais um desses venenos, que é em gotas. E talvez alguém pense, não, mas não é parecido com o que nós já vimos? Existem algumas diferenças aqui fundamentais. Nós vamos ver sobre o continuismo. O continuismo é um veneno. E o que o continuismo, a ideia de que há uma continuidade nos dons sobrenaturais, é de diferente do pentecostalismo. A diferença é que os continuistas não creem na segunda bênção do Espírito, nesse batismo posterior à conversão. Eles não creem nisso. Eles não abraçaram essa parte da doutrina pentecostal. Eles só creem que os dons sobrenaturais e de milagres continuam. Mas nós vamos ver bem certinho o que é. Então, minha ideia hoje, irmãos, é apresentar para vocês e deixar bem claro duas posições que aqui entram em confronto uma com a outra. De um lado, nós temos continuistas e do outro lado, nós temos cessacionistas. E aqui, irmãos, todo cristão vai se encaixar em algum grupo, mesmo que sem nem saber que ele crê em algo. Todo cristão vai crer de uma forma ou de outra, mesmo que inconsciente. Mesmo sem saber explicar o que é um cessacionista,
o cristão ele vai se posicionar de um lado ou de outro. Então nós vamos ver o que significa essas palavrinhas difíceis aqui, qual é o problema dentro do movimento continuista e qual seria a posição que melhor se encaixa de acordo com aquilo que nós vemos na revelação bíblica e também naquilo que nós vemos pela nossa própria experiência, aquilo que nós podemos enxergar hoje acontecendo dentro da igreja. Então, irmãos, uma breve introdução, né? Em relação à pneumatologia. Dentro aqui dessa doutrina, a doutrina do Espírito Santo, certamente este assunto que nós vamos tratar é um dos assuntos de maior debate, maior polêmica, que trata acerca dos dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo para os crentes. Quem acompanhou as aulas aqui dentro dessa doutrina vai lembrar que o pastor Adriano trouxe uma lista. Ele esmiuçou os textos que mostram quais são os dons que o Espírito Santo concede aos crentes. E aí nós passamos por vários dons. Tá? E entre os diversos dons concedidos pelo Espírito Santo, é possível destacar ali um grupo dentro desses dons chamados de dons miraculosos ou dons sobrenaturais. E é importante nós entendermos qual é a diferença de um milagre para o dom de milagre. Tá? Porque o milagre, irmãos, é uma intervenção, eu tenho falado bastante sobre isso em Atos, né? Se você acompanha as pregações, você vai lembrar. O que é um milagre? É uma intervenção sobrenatural de Deus no curso natural da história. A gente viu aqui em Atos 3 o exemplo de um coxo de nascença. A história natural daquele homem é permanecer doente. Ele nasceu sem a capacidade de andar. Então a história natural daquele homem era continuar daquele jeito. Não há solução na medicina para ele. Mas aí Deus vem e interfere no curso natural daquela vida, dando a cura, fazendo com que ele saltasse de imediato. E aí, se você lembra do texto, nós vimos que ele era um paralítico, alguém que nunca andou na vida inteira, ele nasceu naquela condição. Então você imagina as pernas de uma pessoa que nunca andou na sua vida. É uma perna atrofiada, não tem musculatura. Se você já viu alguém com deficiência, você deve ter percebido, não há ali, não tem como sustentar, porque não há músculo ali, não foi desenvolvido pelo fato de nunca andar. E aí o texto diz que esse coxo de nascença, ele saltou no momento em que Pedro diz para ele, pega a sua maca, levanta e anda. Ele salta, ou seja, Deus interfere ali de tal maneira que ele não precisa nem de reabilitação. Ele não precisa aprender a andar, não precisa nada disso. Ele simplesmente levantou e saiu pulando e louvando a Deus por aqui. Tá? Só que esse milagre que nós vemos em Atos, ele vem por intermédio de pessoas. E é aqui que entra a questão do dom. Então, quando há o dom de milagres, Deus está operando o milagre por intermédio de um agente humano. Aquela pessoa recebeu de Deus a capacidade de fazer coisas sobrenaturais. E isso nós vemos na Bíblia associado diretamente com os apóstolos e com algumas pessoas que transitavam no grupo apostólico, como, por exemplo, Estevão. Começamos a falar um pouquinho dele nas últimas 2 semanas. Então, Deus dotou algumas pessoas com essa capacidade sobrenatural de fazer coisas sobrenaturais. O texto de Atos diz que as pessoas levavam os doentes para que a sombra de Pedro passasse por eles e curasse. Então, era algo assim inquestionável. Essas pessoas tinham uma capacidade singular. Mas Deus pode operar milagres sem necessidade de um agente humano. Nós podemos orar por um milagre e Deus conceder um milagre. Então é importante a gente sempre fazer essa diferenciação. Em momento algum, a posição que nós veremos, o cessacionista, que eles defendem que não há mais pessoas com essa capacidade, em momento algum eles dizem, olha, Deus não faz milagre. Não é esse o ponto. Nós continuamos, os cessacionistas continuam crendo em um Deus que opera milagres. Mas nós cremos que hoje o Senhor opera milagres por meio da oração ou por meio da sua soberana vontade. A hora que ele decide fazer. Certo? Então isso tem que estar claro aqui desde já. Seguindo.
É possível observar ao longo do Novo Testamento dons que apresentam componentes sobrenaturais. Quais são esses dons que têm elementos sobrenaturais? O dom de cura. Então a pessoa vai lá com uma doença e é curada por meio de uma pessoa, tem uma pessoa ali que é capaz de curar a outra. Então Deus dotou algumas pessoas com esse dom de cura. Existe o dom de falar em línguas estrangeiras, e esse é o único relato bíblico que nós temos acerca de língua e idiomas. O pastor Adriano já falou bastante sobre isso. Tá? O único lugar que nós temos o dom de língua sendo descrito é Atos 2, e nós temos lá 14 etnias diferentes de pessoas que falavam línguas diferentes, e eles ouviram os apóstolos, os discípulos, pregando o evangelho na sua língua materna. Fica muito claro no texto de Atos 2. Era o idioma, capacidade de falar em línguas estrangeiras. Inclusive, eu sempre enfatizo, na língua original que foi escrito no Novo Testamento, no grego, o dom de línguas ele é descrito com uma palavra chamada glossa, que só significa língua ou idioma. Idioma estrangeiro, não tem outro significado. Ou seja, quem escreveu o Novo Testamento, falando dom de língua, ele tinha na sua mente a ideia de idiomas. Certo? E também dons de maravilha. Fazer coisas maravilhosas ou sobrenaturais. Um exemplo disso, Ananias e Safira. Quando eles vêm, contando que haviam vendido o terreno e estavam dando todo o dinheiro, o apóstolo Pedro, o que ele fala? Ele sabia o que tinha acontecido, de maneira sobrenatural. E eles morrem ali diante de Pedro. Muito provavelmente Pedro tinha esse dom de fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais, inexplicáveis. Entre outros também que aparecem ao longo das Escrituras. Então o debate, ele vai girar em torno da contemporaneidade desses dons. Esses dons sobrenaturais de curas, de línguas estrangeiras, de fazer coisas maravilhosas, eles eles continuam nos nossos dias, estão aí ativos, ou cessaram, cessacionismo. Esse é o debate. Tá? Esses dons sobrenaturais permanecem hoje, existem pessoas hoje com essa capacidade, dotados por Deus, com uma capacidade de fazer coisas sobrenaturais, ou não? E aí que eu digo que todo mundo, mesmo não sabendo disso, já se posicionou. Sei que cada um de nós aqui já pensa sobre algo acerca disso. Já tem na sua mente, eu creio ou não creio. Então, todos nós, mesmo sem saber a teoria do cessacionismo continuismo, nós já temos uma posição pessoal. Mas é bom saber exatamente o que significa para que a gente tenha uma clareza ainda maior. Certo? Então, dentro desse assunto, nós temos duas grandes teorias. Que posteriormente, cada uma delas, existem mais grupos ali que vão divergir em algum ponto ou outro. Mas, basicamente, são dois grandes grupos. De um lado, o cessacionismo, de um outro, o continuismo. Então, de um lado, nós temos aqueles que vão dizer que os dons sobrenaturais, eles tinham um propósito específico e um tempo específico. Eles vão dizer, mais especificamente, que esses dons, eles foram necessários e eles foram usados por Deus no período apostólico. Se restringiram àquele período. E que esses dons, eles cumpriram um papel em um momento onde o Novo Testamento ainda não estava escrito. Em um momento onde a revelação de Deus estava ainda sendo entregue. A nova revelação, os detalhes acerca daquilo que Cristo veio fazer, o plano da salvação, enfim, toda a revelação que nós encontramos no Novo. Então esse grupo vai dizer que esses dons milagrosos, eles serviam para autenticar essas pessoas que eram um canal de revelação de Deus. Serviram para autenticar um ministério apostólico que estava ali trazendo uma nova mensagem. Eles estavam trazendo algo completamente diferente daquela mensagem que o povo judeu
acreditava a lei mosaica, a antiga aliança. Ele estava dizendo, ó, a nova aliança começou em um Messias que veio, mas morreu. E isso era escândalo para o judeu. O judeu não conseguia compreender a ideia de um Messias crucificado. Então, os dons milagrosos, eles serviam para autenticar essa mensagem que os apóstolos e aquelas pessoas em torno dos apóstolos estavam trazendo. E aí, então, a partir do momento em que as escrituras foram finalizadas, onde o último dos apóstolos morreu, e junto ele traz o último livro, que é o apóstolo João, que é o único que vai falecer em alta idade, e aí ele traz o último dos livros, que é Apocalipse. Quando morre o apóstolo, quando o último livro canônico é escrito, não há mais essa necessidade de autenticação de uma nova revelação, porque a nova revelação já foi escrita. Então esse é o pensamento cessacionista. Já do outro lado, os continuistas, eles vão dizer que todos os dons estão disponíveis para o crente hoje. Todos. Que os crentes hoje, eles possuem o mesmo Espírito Santo que atuava no período apostólico. Então não há, eles dizem, não há nenhuma evidência bíblica de que os dons cessariam. Não há uma evidência bíblica, não há nada no texto bíblico que diga que os dons iam cessar. Então é aí que, mesmo que a gente não soubesse disso, cada cristão, mesmo que não saiba disso teoricamente, ele tem uma ideia sobre o que ele crê sobre os dons ou não. E isso, irmãos, o tipo da posição que nós ocupamos, que nós vamos ter, isso vai influenciar diretamente a nossa própria vida. A maneira como nós mantemos a nossa vida cristã. A maneira como nós procuramos os dons de Deus. Isso vai influenciar diretamente as práticas da igreja, onde essas pessoas que creem de uma forma ou de outra estão inseridas. Isso vai influenciar a prática de uma igreja. Pensa, por mais que seja um detalhe dentro da questão dos dons, porque é uma parte dos dons que um considera que cessou e o outro não, isso vai ter uma influência de termos praticamente igrejas bem distintas nas suas práticas. Procuras bem distintas, a maneira de atuar bem distinta. Então, irmãos, resta nós buscarmos na nossa conduta pessoal e na conduta como congregação a posição que seja mais fiel ao texto bíblico, a posição que seja mais fiel em relação à própria história da igreja e em como o Espírito Santo, que habita em cada crente, que atua em cada crente, como o Espírito Santo age através de nós e por nós. Então vamos ver em detalhes aqui as duas posições, tá? Quero que fique bem claro o que é uma coisa, o que é outra, os argumentos e qual deve ser a nossa posição. Então, primeiramente, o cessacionismo. E aqui eu trouxe uma frase de um teólogo cessacionista, que eu acho que ele traz um ponto bem importante acerca do assunto. Ele diz assim: porque alguém pensaria que alguns dos dons cessaram? Ele começa com essa pergunta: por que alguém pensaria que algum dos dons cessaram? Por que isso veio? Por que essa discussão apareceu? O meu argumento é de que tal entendimento se encaixa melhor com a Escritura e com a experiência. E é curioso, né? Porque o cessacionista, normalmente, ele apela mais à Bíblia e o continuista mais à experiência. E ele traz esse argumento da experiência. Se encaixa melhor, o cessacionista se encaixa melhor com a Escritura e com a experiência. Mas como assim? Ele diz, a Escritura tem prioridade sobre a experiência. Isso é fato, sempre. Pois ela é a autoridade final. Mas a Escritura também deve se correlacionar com a vida. E as nossas experiências devem nos levar a refletir se nós lemos a Bíblia corretamente. Nenhum de nós lê a Bíblia em um vácuo. Nós somos influenciados ao ler a Bíblia. Pela cultura, pela tradição. Nós sofremos, nós trazemos isso pelos pressupostos que nós carregamos na nossa vida. Nós trazemos isso para a leitura do texto. E isso nos leva, deve nos levar a refletir se nós estamos lendo corretamente.
E, portanto, precisamos voltar para as Escrituras repetidamente para garantir que as lemos fielmente. Então, o argumento dele aqui é bem simples. Ele está dizendo, olha, quando a minha experiência na igreja, a experiência na igreja que eu tenho, quando eu olho para aquilo que eu vivencio dentro da igreja, é inegável que não há mais ninguém com a capacidade de efetuar milagres na semelhança dos apóstolos. Essa é a ideia. Quando eu olho para a igreja hoje, eu não vejo ninguém curando paralítico. Eu não vejo ninguém fazendo o cego enxergar. Eu não vejo ninguém fazendo o morto ressuscitar. Eu não vejo nenhum missionário indo para o campo missionário em uma terra distante sem antes não aprender a língua para ir lá. Eu não vejo um missionário orando, Senhor, me dá a capacidade de falar japonês porque eu vou pregar, vou fazer missão no Japão. E aí ele chega lá falando japonês. Eu não conheço ninguém. Então, quando a gente olha para a nossa experiência na igreja, isso nos leva a olhar para a Bíblia e dizer, por que será que esses dons cessaram? Por que não há mais isso acontecendo? Por que pessoas não fazem mais o milagre como os apóstolos faziam? O que está acontecendo? Então, isso nos leva a buscar respostas na Bíblia. Esse é o argumento dele. Então, o cessacionismo, ele é a visão de que os dons milagrosos de língua e cura cessaram. Ou seja, que o fim da era apostólica trouxe um fim aos milagres associados a esse período. A maioria dos cessacionistas creem que, embora Deus possa e ainda faça milagres hoje, o Espírito Santo não mais usa indivíduos para realizar sinais miraculosos, milagrosos. Essa é a ideia. Nós não cremos que não há milagres. Nós não cremos que nós não temos que orar por milagres, por intervenções sobrenaturais de Deus na história. Nós cremos que Deus é o mesmo, Ele continua poderoso, Ele faz o que Ele bem quer. Mas nós não cremos que há pessoas dotadas com essa capacidade. Irmãos, o padrão bíblico de milagre não é um padrão falho. Quando nós vemos o que Jesus fez, vamos dar, por exemplo, o dom de curas. Jesus curava quem ele queria. Os apóstolos curavam quem não precisava de fé. Existem vários relatos na Bíblia que mostram Jesus curando pessoas que nem conheciam a ele. Lembra o cego do tanque de Betesda? Ele não sabia que era Jesus. Vão perguntar quem te curou? Eu não sei. Eu só sei que eu estou curado. O coxo de nascença de Atos 13 é outro exemplo. Ele nem sabia quem era Pedro e João. Ele pede por esmola. E Pedro e João dizem para ele, olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou lhe dar. Levanta e anda. Existe alguém assim hoje? Não há ninguém que tenha essa capacidade. Essa é a observação que a gente faz. Mesmo entre pessoas que dizem fazer tais coisas, porque há eventos aí com pastores mundialmente conhecidos que dizem fazer e acontecer, que lotam estádios. Irmãos, se eles de fato curassem aleijados e cegos, nós saberíamos disso amplamente, porque eles têm uma equipe lá só para divulgar os grandes feitos deles. Mas qual é a realidade quando nós vemos essas pessoas atuando na prática? Há documentários disponíveis sobre esses. Eu vou citar o nome de um deles, Benny Hinn. Existe um documentário da BBC britânica que eles fizeram, eles acompanharam o Benny Hinn nos seus eventos evangelísticos de cura. E eles perceberam lá, viram que as pessoas realmente doentes, pessoas com deficiência física severa, eles eram impedidos de chegar perto dele. Por quê? Porque eles sabiam que ele não tinha condição nenhuma de curar.
própria Igreja Universal é repleta de relatos de pessoas que são pagas para forjar doenças. Se alguém realmente tivesse esse poder com os acessos à informação que nós temos hoje, internet, os meios de comunicação, nós saberíamos assim, isso seria amplamente divulgado. A experiência nos mostra que não há mais ninguém assim. Não há mais ninguém com essa capacidade. Então o registro bíblico mostra que os milagres eles ocorrem durante períodos específicos para a finalidade específica de autenticar uma nova mensagem de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, os milagres na Bíblia são exceção. Eles não são abundantes. Eles ocorreram em momentos pontuais da história, onde Deus capacitou alguém para fazer milagre. Quais são os principais momentos onde Deus ele dotou alguém com essa capacidade? Quando ele vai lá resgatar o seu povo do Egito com Moisés. E aí Moisés ele pede, mas Senhor, não vão crer em mim. Se eu disser que o Senhor me enviou para libertar, nem Faraó, nem o povo de Israel vai crer. Como eles crerão? O Senhor diz, vou fazer milagres por meio de você. E o Senhor fez vários milagres por meio de Moisés, para autenticar o ministério de Moisés, as palavras de Moisés. Depois nós temos também Elias. Elias executou milagres. E por que Deus capacitou Elias? Para autenticar o ministério dele diante do rei Acabe, diante de uma realidade onde não havia mais profetas de Deus, apenas profetas de Baal. E aí Deus usou Elias para mostrar que Elias era de fato um profeta verdadeiro, e não os outros. Depois, nós vemos isso com Jesus, para autenticar o ministério do Messias. E por fim, os apóstolos, para autenticar aqueles que seriam um braço do ministério messiânico, para aqueles que foram comissionados por Cristo a fazer os mesmos sinais que Cristo fez. Os apóstolos fizeram os mesmos tipos de milagres, porque eles foram comissionados para isso. O próprio apóstolo João, quando ele fala dos milagres de Jesus, lá em João 2,11, ele vai dizer que Jesus operava sinais. A ideia de sinal é algo que aponta. A ideia é que o milagre era um sinal da autoridade daquele que estava fazendo, como vindo de Deus. É isso que nós vemos na Bíblia. Não era todo mundo fazendo milagre, era um festival de milagre. Não, momentos específicos. Deus dotando pessoas com essa capacidade para autenticar o ministério dessas pessoas. Então, os dons ou sinais de milagres, eles só são mencionados nas primeiras epístolas. Isso é mais uma evidência. Tal como 1 Coríntios. Já os livros posteriores, como Efésios e Romanos, eles contêm passagens detalhadas sobre os dons do Espírito, mas o dom de milagre não é mais mencionado. Embora Romanos ainda mencione a profecia. E a profecia, o pastor Adriano explicou aqui, ela também tem um sentido técnico, um sentido não técnico do proclamar, daí de pregar a palavra do Senhor, de dar o testemunho sobre Jesus. Então, é possível também que em Romanos, profecia não necessariamente significa o dom sobrenatural de trazer uma mensagem inspirada, mas simplesmente de testemunhar sobre Jesus. Lembra que ele falou que, eu não tenho, o pastor Leandro disse, eu não tenho problema com quem chama um pregador de profeta, se você entende que ele é um transmissor da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que hoje alguém tem a capacidade de trazer nova profecia, palavra nova de Deus. O que nós vemos por aí não é profecia. Aqueles que se dizem profetas e profetizas, tem mais profetisa que profeta hoje. Né? Na verdade, o que eles fazem é uma previsão do futuro sobre a vida de alguém. Eles não estão entregando uma mensagem de Deus sobre o plano da salvação, sobre a vontade de Deus para o seu povo. Ele está dizendo lá, você está com problema no emprego, Deus vai te mandar um emprego. Você está com problema no casamento, Deus me revelou aqui que Ele vai salvar o seu casamento. Coisas assim. Eles chamam isso de profecia. Isso, na verdade, é uma profetada. É a tentativa de adivinhar alguma coisa.
E olha a audácia, irmãos. Essas pessoas dizem falar em nome de Deus. Isso me choca. Eu fico pensando, cadê o temor? Cadê o temor desse povo? Porque um dia vão estar diante do Senhor. E vão ter que prestar contas. Oh, você dizia que falava em meu nome? Eu nunca falei com você. Serão aqueles que vão bater na porta. Senhor, Senhor, mas nós curamos em seu nome. Nós expulsamos demônio em seu nome. E o Senhor vai dizer, afaste-se de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu não tenho nada com o ministério de vocês. Nunca tive. A história da igreja é outra evidência, irmãos. Quando a gente analisa a história da igreja cristã, os pais apostólicos, a primeira geração depois dos apóstolos, quando nós vemos os escritos dos reformadores, a história da igreja de maneira geral, ela aponta para a descontinuidade dos dons. Nós não temos relatos substanciais ou recorrentes de milagres sobrenaturais, de dom das línguas continuarem sendo faladas, de pessoas sendo curadas da maneira como os apóstolos faziam, como o Novo Testamento nos revela. Até mesmo a própria Escritura, nós observamos uma descontinuidade. Lembra que o pastor Adriano trouxe um quadro dos milagres ocorrendo? Eles se concentram em Atos até a metade de Atos e depois eles vão cessando. Ao tal ponto que em muitos momentos nós vemos Paulo que curava, dizendo que ele havia deixado um amigo doente. Então nós vemos na própria Bíblia os milagres diminuindo, cessando. Então a própria Escritura nos mostra isso. Se nós buscarmos os relatos, nós vamos ver que apenas em Atos nós temos uma abundância ali, um relato consistente desse tipo de atividade sobrenatural por meio dos apóstolos. Então a observação atual, quando nós olhamos hoje, ela confirma, irmãos, que as línguas cessaram. Nossa observação confirma isso. O que nós temos hoje praticado em igrejas pentecostais, em igrejas carismáticas, esse tipo de língua que é praticada, irmãos, sabe onde é que você encontra também? Não só na igreja pentecostal e carismática, sabe onde é que você encontra? Em religiões de mistério, em religiões africanas, de matriz africana. Você encontra línguas estranhas. Então quer dizer que o mesmo Espírito atua nesses dois lugares, nesses vários lugares? É o mesmo Espírito? O que nós vemos não pode ser considerado idioma. São palavras balbuciadas, que junto não formam um mínimo suficiente para a gente chamar de linguagem. Isso já foi estudado. Não há mais nada que diga que o dom de línguas do padrão bíblico, daquilo que a Bíblia ensina por dom, esteja ocorrendo hoje. Em relação ao dom de cura, nós vemos nas Escrituras que a cura está associada com o ministério de Jesus dos apóstolos. Em Lucas 9, 1 e 2, o Senhor comissiona os apóstolos com essa capacidade, é um comissionamento especial aos apóstolos, onde ele dá poder para que eles curassem. É um comissionamento de uma extensão do ministério de Jesus. E nós vemos que à medida em que a era apostólica chega ao fim, a cura, como as línguas, se tornou cada vez menos frequente. Aí eu citei Paulo para vocês. Paulo, ele ressuscitou, por exemplo, Eutico, lá em Atos 20. E ele não curou Epafrodito, em Filipenses 2, 25 a 27. Ele diz que deixou ele doente. Ele não curou Trófimo, em 2 Timóteo 4, 20. Ele recomenda a Timóteo tomar vinho para o problema do estômago que ele tinha, lá em 1 Timóteo 5, 23. Ele não curou a si mesmo. Quando ele esteve o espinho na carne, ele orou a Deus e pediu: Senhor, afasta de mim esse espinho. E aí o Senhor diz: olha, a minha graça te basta.
Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, aí que você é forte. Deus deixou aquela situação. Paulo, ele falhou em curar essas pessoas? Ele falhou no seu dom? Não. O dom nunca teve a intenção de curar todos os cristãos. Nem mesmo Jesus curou a todos. Os apóstolos não curavam a todos. O objetivo do dom de cura era a autenticação das palavras, do ministério desses homens. Nunca foi com o objetivo de curar a todos. Então essa é a posição cessacionista. E aqui eu queria trazer 6 argumentos em favor dessa posição. Primeiro, os apóstolos, por quem veio o dom de línguas, foram os únicos na história da igreja. Uma vez que o seu ministério foi finalizado, a necessidade de autenticar os sinais deixou de existir. Irmãos, isso está em Efésios 2. Aqui o pastor Adriano leu esse texto várias vezes durante a doutrina. Mas vamos mais uma vez, Efésios 2. Aqui mostra o fundamento da igreja sendo estabelecida. E esse é o grande argumento da posição. Houve a necessidade. E é curioso, porque continuistas, eles concordam que os apóstolos cessaram, que o dom de apóstolo não existe mais. Mas eles não concordam com os outros. Então, se um dom cessou, por que os outros não podem cessar também? E aqui é o principal texto, irmãos. Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Está falando da igreja. Aqueles que creem. Os que creem, o gentil, ele não é mais forasteiro, não é mais estranho do povo de Deus. Agora ele faz parte, ele é membro da família de Deus. E ele diz, juntos somos sua casa. E Paulo usa a ilustração de uma construção. Juntos nós somos a casa de Deus. Edificados, o edifício está sustentado sobre o quê? O alicerce dos apóstolos e dos profetas. Eles são a base que sustenta esse prédio. Aquilo que os apóstolos e os profetas do período apostólico falaram, trouxeram de novas revelações. Isso é a base, o fundamento de toda a doutrina cristã. O cristianismo está sustentado sobre a doutrina apostólica. Nós cremos na doutrina dos apóstolos. Esse é a base, é o fundamento de todo o cristianismo. E ele diz, olha, e dentro dessa construção, a pedra angular é o próprio Cristo. É a pedra que dá as medidas, os ângulos da construção, para que os alicerces estejam colocados nos lugares certos. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Então ele está dizendo, olha, no cristianismo você tem o principal de tudo, a pedra angular, Cristo. Esse é o principal, é o cabeça da igreja. E aí depois de Cristo vem a doutrina apostólica, que estabelece o alicerce, as bases. Como nós sabemos de que maneira nós temos que cultuar Deus? Por meio daquilo que os apóstolos ensinaram. Como nós sabemos sobre a certeza da ressurreição e de que a expiação em Jesus é suficiente para nos salvar? Porque os apóstolos ensinaram isso. Os apóstolos andaram com Cristo e repassaram tudo aquilo que Jesus ensinou, toda a doutrina. Então eles são a base que sustenta. Nós, depois dos apóstolos, cada crente é um tijolinho nessa casa. É uma pedrinha a mais que foi colocada. Mas as bases jamais podem ser colocadas. Em uma construção não há 2 fundamentos. Há um fundamento e o resto é construído em cima. Então essa é a analogia que Paulo faz aqui em Efésios. Então é por isso que eles foram dotados de maneira especial. Comissionados de maneira especial. Dotados de dons especiais. Que foram necessários para o estabelecimento dessa base, dessa estrutura. Depois disso, não há mais necessidade, porque a própria Escritura é autoridade suficiente.
não precisa mais de dons para comprovar as Escrituras. Não há mais necessidade, a própria Escritura é autoridade. Ela mesmo se autentica. Segundo argumento. Os dons ou sinais de milagres só são mencionados nas primeiras epístolas. Então aqui a ideia de que, posteriormente, isso vai, na própria Bíblia nós vemos um cessar disso. É mais um argumento. O dom de línguas foi um sinal para descrente, para os descrentes de Israel, de que a salvação de Deus estava disponível para outras nações. Nós vimos isso, o pastor Adriano explicou usando o texto de Isaías. Ele explicou esse texto, mostrando que as línguas não era para os crentes, não era para edificação pessoal, não tinha nada a ver com isso. Era um sinal para o judeu descrente. Era um sinal de juízo para eles. É para isso que o dom de línguas serviu naquele momento. Depois, que o dom de línguas era um dom inferior à profecia ou à pregação. Pregar a palavra de Deus edifica os crentes, ao passo de que o dom de línguas não o faz. Os crentes são instruídos a buscar profetizar e não falar em línguas. 1 Coríntios 14, nós tratamos desse texto na semana passada. Quinto, a história indica que o dom de línguas cessou, pois os pais apostólicos não mencionaram de forma alguma isso nos seus escritos. Outros escritores, como Justino Mártir, Orígenes, Crisóstomo e Agostinho, consideravam o sinal de línguas como algo que aconteceu apenas nos primeiros dias da igreja. Eles também não acreditavam ou não relataram esses dons continuando, e sim reservados ao período apostólico. E sexto argumento, a observação atual. Aquilo que nós enxergamos na igreja hoje. Isso confirma que esses dons cessaram. Porque nós não conseguimos observar esses dons presentes na igreja atual na semelhança do que acontecia no período apostólico, conforme que nós temos aqui. São esses os argumentos do cessacionismo. Ok? Dominado, né? Continuismo. Vamos lá, frasezinha aqui também. Aqui é um pastor Sam Storm. Ele diz assim: há também uma continuidade fundamental ou uma relação espiritualmente orgânica entre a igreja em Atos e a igreja nos séculos posteriores. Ninguém nega que houve uma época ou um período na igreja primitiva que poderíamos chamar de apostólico. Temos de reconhecer a importância da presença pessoal e física dos apóstolos e o seu papel único no estabelecimento dos fundamentos da igreja primitiva. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento é sugerido que certos dons espirituais estavam única e exclusivamente associados a eles, ou que esses dons cessariam com sua morte. A Igreja Universal, ou o corpo de Cristo, que foi criada e dotada através do ministério dos apóstolos, é a mesma Igreja Universal e o mesmo corpo de Cristo hoje. Estamos juntos com Paulo, Pedro, Silas, Lídia, Priscila e Lucas, membros do mesmo corpo de Cristo. Você vê, eles dizem, olha, continua tudo igual, não mudou nada, não tem nada na Bíblia que diga que cessou. Então os continuistas defendem continuidade dos dons. Dons de milagres, como profecia, língua e cura. E o continuismo ensina que todos os dons extraordinários expressos nas Escrituras estão disponíveis para os nossos dias, a qualquer cristão que esteja inserido na igreja. A gente está falhando, né? Porque a gente não está recebendo. A gente tem pouca fé. A gente pede pouco. Então, no continuismo, não existe a necessidade de formular uma lista com principais argumentos. Por quê? Porque o continuismo diz que tudo continua igual. Atos, hoje, permanecem os mesmos crentes, com o mesmo espírito, os mesmos dons. Tudo continua sendo aplicado por Deus ao longo de toda a história. Na grande maioria das vezes, o principal argumento continuista recai sobre a experiência pessoal. Ainda que, de acordo com esse mesmo pastor, ele diz assim, finalmente, e embora não seja tecnicamente uma razão, um argumento para ser um continuista, não posso ignorar a minha experiência. O fato é
que eu vi todos os dons espirituais em operação. Os testei e confirmei. E os vivi em primeira mão, em inúmeras ocasiões. Como foi dito, esse é não tanto um motivo para alguém se tornar um continuista, mas mais uma confirmação, embora não infalível, da validade dessa decisão. A experiência, quando isolada do texto bíblico, pouco prova, mas a experiência deve ser levada em consideração, especialmente se ela ilustra ou encarna o que vemos na palavra de Deus. Então ele também ele vai adotar o argumento da experiência. Ele diz, olha, eu já experimentei todos esses dons. Eu vi atuando, eu vi. Então isso me leva a crer que eles continuam. Tá? Uhum. Exatamente. 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 E é isso que nós vemos, né? E é isso que é visto hoje em dia com aqueles que se denominam portadores desses dons. As pessoas vão nas igrejas atrás dessas pessoas e não atrás de Cristo, né? Então aí você tem um desvirtuamento da finalidade do dom, que é muito claro, né? E aí o que nós vamos chegar agora na questão da comparação das duas posições. Irmãos, eu não quero aqui ter a ousadia de dizer que eu vou resolver um debate de séculos. Isso vai continuar. Ali no texto ele só fala o argumento, tá? Mas eu já vou abordar essa questão da prova. Então, aqui, irmãos, eu não vou aqui chegar e dizer, olha, resolvi o problema. Mas eu quero deixar muito claro o que eu acho que é a posição mais saudável. E aí eu quero que você pense nos argumentos, tá? Para que você chegue à mesma conclusão ou não. Vamos lá. Esse debate ele poderia ser facilmente resolvido, dona Luísa, dessa forma. Basta que o Sandstorm ali nos dê o endereço que prove que esses dons espetaculares estejam em vigor hoje. Possa mandar o endereço da igreja, para que a gente possa lá ver. E essa é uma prova que deveria ser facilmente providenciada, fornecida. Mas qual que é a realidade? Nunca foi apresentada a prova. Nunca foi apresentada a prova disso. Não há. E perguntar, me dá o nome da igreja onde esses dons estão ocorrendo lá. Não tem. O nome da igreja eu não sei dizer. Tá? O fato exatamente. Então, tudo que nós encontramos hoje em igrejas continuistas, na verdade, são simulações. E aqui eu falo com tristeza, irmão. Não falo aqui para fazer chacota. Nós encontramos simulação de dons sobrenaturais. Nós encontramos práticas muito diferentes da prática da igreja apostólica. É isso que nós encontramos. São pessoas que alegam ter sido curadas de coisas que a gente não consegue comprovar. Então,
uma dor que não tinha não sei aonde, uma hérnia de disco. Mas você vai, e as provas materiais disso? Cadê? Não há. O dom de línguas é muito diferente do dom de língua bíblico. Então nós não encontramos as provas. O que nós encontramos são simulações. O continuismo, e aqui entra o perigo, ele deve ser visto como veneno, porque essa posição, se você admite que ainda há dons, no mesmo padrão do dom apostólico, isso expõe a igreja ao perigo do movimento carismático, que toda hora muda. Então você está, de alguma forma, concordando com aquele movimento que tem mais pregado o falso evangelho da prosperidade do que qualquer outro movimento. Você está validando aquilo. Você está dizendo que o Espírito Santo, que atua em lugares onde o evangelho não é pregado, é o mesmo que está em igrejas sérias, comprometidas com a palavra. Você está colocando todo mundo junto. Todo mundo sendo ali. O Espírito Santo está agindo nesses lugares que estão afastando as pessoas da verdade. Você acaba concordando com isso. Por isso, o continuismo é um veneno. Porque você vai acabar, em algum momento, validando igrejas falsas. Igrejas que não estão comprometidas com a palavra de Deus. É muito óbvio que as versões carismáticas modernas de apostolado, de profecia, de línguas, de curas, não correspondem com o padrão bíblico. Qualquer pessoa com mínimo de integridade moral tem que admitir isso. Não tem nada a ver com o precedente bíblico. Só que qual é o problema de alguém admitir isso? Ele tem que se tornar um sensacionista. Ele tem que concordar com o argumento sensacionista. Então, para sustentar ou para não se indispor com algum grupo, os continuistas são forçados a admitir que a profecia moderna ela é falível. Sabia disso? A profecia bíblica é infalível. Era a mensagem de Deus. Como isso não ocorre nessas igrejas, aqueles continuistas que ainda defendem, eles têm que admitir que hoje em dia a profecia moderna ela é suscetível a falhas. Irmãos, eu estou falando aqui de pessoas como John Piper, como D.A. Carson. São continuistas que admitem que a profecia moderna é falível, que pode ter erro. Pior que não, Marcos. Mas sabe o que me dá a impressão, irmão, Marcos? Parece que uma tentativa de não se indispor com alguns meios evangélicos, sabe? É você tentar manter uma condição conciliadora. Se você for na igreja que ele pastoreou por muitos anos, você não vai encontrar línguas acontecendo. Você não vai encontrar ninguém entregando profecias. Mas nos escritos dele, nas falas dele, ele defende a possibilidade disso ainda existir. E isso é um veneno. Isso é um veneno. Exatamente. Então, quando você abre o precedente, você tem que engolir coisas terríveis aí no meio. De igrejas que estão pregando falsos evangelhos. E você, de alguma forma, está validando aquilo. É esse o problema. Isso que eles não enxergam. Mas vamos mais. Irmãos, eu vou trazer aqui um argumento sobre o dom de línguas moderno. Por quê? Porque o dom de línguas moderno não corresponde ao dom de línguas do passado, do período apostólico. Então, para justificar o dom de hoje, dá uma olhada nesse argumento e depois eu quero que vocês me digam se esse argumento é bom. Tá? Preste atenção. Suponha a seguinte mensagem: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Tá? Agora, vamos retirar as vogais. Nós vamos ter essa coisa estranha aí, tá? Tiramos todas as vogais.
Aí vamos juntar, vamos tirar os espaços, fazer uma coisa só. Tá? Segue o fluxo. Só que tem uma mensagem aqui. Essa mensagem, nessas letras embaralhadas aqui, é louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Agora, vamos adicionar a letra A. Depois de cada consoante, vamos dividir cada unidade em pedaços aleatórios. Então nós vamos ter Lavasa, Nharapa, Raxa, Banagana, Dada, Darapa, Rassama, Pará. O que é isso? Irmãos, isso aqui, se você souber voltar para trás, fazer os passos inversos, nós vamos chegar numa mensagem compreensível. Louvar ao Senhor por causa da sua benignidade. Esse é um argumento de um teólogo acerca do dom de línguas hoje. Sabe quem é o autor desse argumento? Calma que... Tomara que você vai retornar. D.A. Carson, Dom Carson, que é talvez o maior teólogo vivo dos nossos dias. Os comentários do Carson são maravilhosos. Ele é um dos maiores exegetas que nós temos hoje. Irmãos, se não viesse de Carson, nós nem ia dar bola para isso aqui. Nós ia dizer, isso aqui é um absurdo, pelo amor de Deus, quem foi que fez isso foi a Rafaela, minha filha, de 7 anos, que desenvolveu isso aqui. Isso é só, irmãos, uma clara tentativa desesperada de defender aquilo que é indefensável. É simplesmente isso. Mas por que eles não se dobram? Não tem justificativa. Aí que tá, é esse o problema do veneno. Inclusive, um dos maiores sensacionistas atualmente no mundo, que é John MacArthur, ele escreveu uma carta aberta para pessoas como Carson e como John Piper, expondo os riscos dessa posição, chamando eles de sensacionistas embustidos. Porque o Carson não faz isso aqui, ele não pratica isso aqui. Mas ele, de alguma forma, valida quando ele apresenta algo como isso. Ainda mais ele o peso que tem, né? Então, queridos, por que é um veneno? Porque a posição continuista legitima o movimento carismático. Dá legitimidade ao movimento que hoje mais afasta as pessoas de Cristo que aproxima dele. É veneno porque a posição continuista degrada a natureza milagrosa dos verdadeiros dons. Relega a algo ridículo. E aí, quando você olha para a igreja hoje, você pensa, isso aqui são os dons, isso aqui é os milagres que os apóstolos faziam. É veneno porque, ao insistir que Deus ainda está concedendo novas revelações aos cristãos atuais, o movimento continuista abre as portas à confusão e ao erro. Pessoas dizem falar em nome de Deus como profetas de Deus e estão falando um monte de besteira. Um monte de besteira. É veneno porque, ao insistir que Deus ainda está concedendo novas revelações para os cristãos, os continuistas negam uma doutrina central da reforma protestante: só a Escritura, somente a Escritura. É veneno porque, ao afirmar que o dom de cura continua hoje, continuistas sustentam ministérios fraudulentos de curandeiros carismáticos. Eles validam ministérios como benigno. É veneno porque a posição continuista desonra o Espírito Santo ao desviar as pessoas do seu verdadeiro ministério. Pode acontecer de repente nessas igrejas que fazem esses shows aí, que afirmam que morreram as curas, que o próprio Satanás opere esses milagres. Eu ia perguntar a mesma coisa. Eu não creio que. Eu creio que os demônios operam no engano e eles podem auxiliar no erro em muitas igrejas. Eu creio nisso. Mas eu creio que até mesmo isso o Senhor tem um controle sobre ele. Agora entra o argumento do sul europeu. O continuismo estimula o culto centrado no homem. Por quê? Porque a atenção dessas igrejas se volta àquele que tem o dom. O homem tem o dom espiritual. O homem tem o poder de curar. O homem tem o dom da fé.
O homem tem o dom da língua. Ele está ali edificando a si mesmo. E aí, então, os verdadeiros dons são aqueles que ainda estão em atividade, o dom de mestre, o dom da hospitalidade, o dom da fé, o dom da misericórdia, é colocado de lado, é renegado, porque os crentes querem os dons poderosos, sobrenaturais. Então, toda a atenção vai para o outro. Ah, mas existe fé nesse lugar, mas é uma fé séria. Uma fé voltada para o outro. Ok? Passei muito, depois o pastor Adriano fica tirando sarro. Mais de uma hora eu estudo, que é absurdo. Ok? Alguma dúvida? Só uma perguntinha rápida para falar do catolicismo, que é talvez a maior religião que se declara como cristã, né? As bulas papais, as encíclicas papais, o próprio catecismo católico, ele traz inovações, né? Tem caráter de profecia, e aí seria uma falsa profecia, eles seriam falsos profetas. O Papa é um falso profeta por causa disso? Está nesse grau? Tecnicamente é. Pode ser que eles não usem essas palavras, eles vão usar essas palavras. Isso tecnicamente é. Por quê? Porque a doutrina católica, ela se sustenta sobre 3 alicerces, que é a Bíblia, a tradição da igreja e a autoridade do Papa. Então, toda vez que o Papa fala algo, isso tem peso de autoridade igual à Bíblia. E muitas vezes aquilo que o Papa diz contradiz as Escrituras. Então, nesses casos, onde a palavra dele se torna lei, se torna dogma, isso é uma falsa profecia, e isso leva a mudança. Então, o catolicismo romano é considerado por nós como uma seita, tal qual o testemunho de Jeová, que acrescenta coisas das Escrituras. É que a doutrina, a partir do momento que eles assumiram que a doutrina da igreja é mais forte que a Bíblia, e o Papa tem poder de Deus, de ser o que o Papa diz, ele tem peso na Bíblia escrito, jogou tudo por terra, a Bíblia é razão, né? Diz, é um tripé. Na verdade, se arrumou completamente. É a Escritura. O Papa é o rei, né, dos antigos. Por muito tempo ele atuou como rei, como poder político. O que é isso? Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Pai, por mais um tempo que tivemos junto aqui para aprendermos algo que é debatido, Deus, então negligenciado muitas vezes pelos cristãos. E muitos colocam a sua própria experiência e essa busca, Deus, por coisas espirituais e sobrenaturais acima da tua revelação objetiva que é as Escrituras. Que não seja assim conosco, Pai. Nos guia, Deus, na tua verdade. Jamais deixe que as nossas experiências pessoais, o nosso sentimento prevaleça em relação àquilo que é muito claro nas Escrituras. O Espírito Santo, ele foi dado a nós, Deus, e ele nos enche de tal forma a nos levar a Cristo e a sua palavra. Jamais há um momento de autoexaltação ou de práticas que contradizem a própria revelação que vem do Espírito Santo. Então nos ajuda a nos mantermos fiéis a Ti. Da mesma forma, Pai, que nós pedimos aqui com misericórdia, com compaixão por aqueles que vivem no engano, que vivem debaixo de lideranças que muitas vezes ensinam de maneira incorreta, muitos que vivem em busca de posição, de cargo, de status, muitos que buscam aparecer e serem aceitos pelos muitos. Pai, que essa cegueira seja desfeita, que o Senhor aproxime essas pessoas das Escrituras para que elas possam perceber o seu erro. E Deus nos ajuda a conviver com aquilo que é meramente um erro doutrinário, que saibamos, Deus, entender aquilo que é de fato fundamental, de coisas que nós temos que relevar para termos um convívio com os cristãos. Mas jamais faça com que a gente deixe de falar a verdade. Porque muitas vezes pode ser incômodo, mas é necessário. Assim como em algum momento alguém pregou para nós e nos ensinou o caminho correto, que também possamos ter essa disposição de, com paciência, Deus, mostrar por meio das Escrituras
apontar os erros e os perigos que posições como nós vimos aqui, no movimento pentecostal, no movimento carismático, no movimento dos continuistas, representam ao verdadeiro Evangelho. Obrigado, Senhor, Deus guarda nessa semana, Deus guarda as pessoas do nosso estado, acolhe, Deus, sustenta, conforta e alcança, Deus. Sabemos que todo juízo que vem do alto tem como objetivo o arrependimento das pessoas. Que essa calamidade faça levar muitos a se arrepender dos seus pecados, a buscarem em Deus o caminho e a encontrarem Cristo como Salvador de suas vidas. Obrigado, Senhor.